Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos aprender algo bem interessante que vai ajudar bastante vocês a estudar em casa. Principalmente no nosso caso, quando começamos a estudar, muitas vezes não temos condições financeiras para comprar um violoncelo. Mas isso não significa que a gente não vai ter maneiras de estudar violoncelo em casa. E como nós vamos fazer isso? Bom, hoje nós vamos construir um braço de violoncelo. É isso mesmo, um braço de violoncelo. Com esse braço você vai conseguir ter uma boa noção de como é a digitação do instrumento, conhecer um pouco sobre as 4 cordas do violoncelo e eu vou ensinar como você pode praticar, utilizar esse braço para praticar em casa, ok? Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos ver quais são os materiais que vamos utilizar. Vamos precisar de 2 pedaços de papelão. Esses pedaços terão a seguinte medida. Um terá 9 centímetros de largura por 50 de comprimento e o outro terá 6 centímetros de largura por também 50 de comprimento. Vamos precisar de uma régua, uma tesoura, pode ser qualquer tesoura, eu peguei uma grandona, mas pode ser qualquer tesoura, um lápis, uma caneta, pode ser uma canetinha colorida, qualquer que você tenha aí, fita adesiva e barbante, 4 fios de barbante, de mais ou menos 120 centímetros cada um, ou seja, 1,20 m cada um mais ou menos, tá? Esse fio pode ser também fio de lã, ele vai ter a mesma função. O braço do violoncelo, ele não é por igual assim como nós vemos, né? Ele tem uma parte mais fina, eu vou colocar aí na tela, uma parte mais fina e ao passo que ele vai indo em direção ao centro do instrumento, ele vai ficando um pouco mais grosso. Então a gente vai pensar dessa maneira também. Sendo assim, precisaremos fazer esse ajuste aqui também, tanto no papelão na parte menor, quanto na parte maior. Então vamos lá. Primeiramente vamos medir essa parte da parte mais grossa. Com uma régua vamos medir 7 milímetros. 7 milímetros mais ou menos, que é, contando do 0, 7 milímetros. Então, 7 milímetros aí faz uma marquinha. E 7 milímetros do outro. Aí a gente vai vir mais aqui para o meio, ó, e vai medir 4 milímetros. Mais 4 milímetros. Agora a gente vai pegar e vai ligar esse primeiro ponto aqui em cima com o ponto do meio. Se você tiver uma régua maior que 60 centímetros, fica mais fácil. É só você medir em cima e conectar até aqui embaixo. Então, aí conecta o ponto do meio com aqui a base, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ok, vamos deixar separado isso. Agora vamos para a parte mais fina. A parte mais fina a gente também vai ter que fazer essa regulagem. A parte mais fina e
a parte mais grossa que vai ficar desse pedaço aqui. Esse vai ser o nosso espelho. E quais serão as medidas na parte mais fina do espelho? Bom, você vai medir aqui 1 centímetro inteiro. De um lado. E 1 centímetro do outro. Então, 1 centímetro e 1 centímetro. No início, e aqui mais ou menos para o meio, a gente vai medir também 4 milímetros. Muito bem, agora que nós já medimos, vamos recortar essa parte. Então, vamos lá. Alguns momentos depois. Muito bem. Agora faremos a outra parte. Do mesmo jeito, vamos cortar de cima a baixo. 12 segundos depois. Muito bem, agora que nós já cortamos as partes, vamos medir aonde que vão ficar as cordas, ok? Nesse caso, vamos reservar essa parte aqui, maior, né? E vamos dar atenção para a parte menor. Aqui é que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, porque as medidas precisam ser bem precisas. Senão as cordas vão ficar um pouco tortas. Vamos fazer a seguinte medida, ó. Na parte mais fina, onde começa o braço, nós vamos colocar uma marquinha aqui, ó, de 2 milímetros no começo, ó. 2 milímetros no começo. Então, 2 milímetros aqui no começo. E depois desses 2 milímetros, a gente vai medir 1 centímetro, 1,1 centímetro, ou seja, 1 centímetro e mais 1 milímetro. 1 centímetro e mais 1 milímetro. 1 centímetro e mais 1 milímetro. Vai ficar medido assim. Na parte de baixo, nós vamos medir também, só que a parte de baixo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai começar com 5 milímetros, ou meio centímetro, né? E aí, a partir daqui, a gente vai fazer 1 centímetro, 7. Então, é 1 centímetro e meio mais 2. 1,7 centímetros, ok? E marca. Mais 1,7. E marca. Mais 1,7. E marca. Teremos isso daqui. Ok, agora com a tesoura, nós vamos cortar levemente essa parte. Então vamos fazer um pequeno vinco aqui. É onde irão nossas cordas depois.
Agora, nós faremos a parte um pouquinho mais trabalhosa de todo esse processo, que é unir essa parte maior com essa parte menor. Então, como a gente vai fazer? Primeiro, vamos pegar a parte maior e a partir aqui do comecinho, do final dela, a gente vai dobrando, ó, bem de leve, com o objetivo de deixar ele arredondado. Ó, vocês vão perceber que ele vai ficar bem arredondado. Bem redondo. E esse é o objetivo. Agora, vamos unir essas duas partes. A ideia da união vai ficar assim. A gente vai conectar essa parte nessa daqui. E isso até o final. Aqui a gente vai usar a fita. Então, primeiramente, passe a fita aqui, um pedacinho. E não precisa nem cortar, pode deixar. Se você não tivesse suporte aqui da fita, não tem problema, tá? O que eu tenho aqui e facilita no meu caso. Ligou aqui. Dá uma voltinha. E liga ele aqui. Tem que estar bem justinho, tá? E aí você pode dar umas 2 voltas, que já vai ser o suficiente. Tome cuidado para não cobrir o vinco que a gente acabou de fazer para as cordas, ok? Porque senão as cordas não vão entrar depois. Então ele vai ficar preso aqui. Vamos prender lá embaixo para facilitar o processo. Isso. Prendemos então a parte de baixo e a parte de cima do braço. Nós vamos fazer isso no decorrer do braço inteiro, tá bom? Se tiver uma fita maior, você pode também estar passando na lateral, que é mais rápido. Mas se tiver uma fita menorzinha, não tem problema. Aí você vai passando, marca 2 dedinhos, passa um pouquinho, marca 2 dedinhos, passa um pouco e assim por diante, ok? Eu vou fazer aqui e eu já volto. 3 dias depois. Muito bem, agora nós já temos aqui o braço quase pronto, olha só. Bem curvadinho aqui atrás, mais fino aqui no começo e mais grossinho aqui embaixo. E totalmente preso, ó, tá bem presinho, ok? Vamos colocar as cordas agora. E vamos fazer da seguinte forma. Pegue um lápis ou uma caneta e enrole a sua corda nesse lápis ou caneta, vai ficar mais fácil para você passar a linha pelo braço. Então coloque aqui, ó, aqui por cima e deixe escorregar até lá embaixo. Passou, olha só. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é prender a parte de cima aqui. Ó. Começa mais ou menos até aqui embaixo, mediu, então vamos prender o fio lá aqui em cima, no primeiro vinco. Prendemos, vamos lá para baixo e vamos amarrar. Quanto mais firme você amarrar, melhor vai ser.
não tem problema que sobra um pouquinho aqui, depois a gente vai cortar a corda mesmo, ó. Corta aqui. Muito bem. Para esconder essa pontinha, a gente só pega a corda e dá uma puxadinha. Pronto. Nós vamos fazer isso com as outras cordas também. Ok? Uma eternidade depois. O braço já está quase pronto, já está quase 100% pronto. Todas as cordas dentro dos vincos, ó. Agora, para que possa simular um pouco mais a altura das cordas, porque a corda não vai ter nenhum peso aqui, ela tá bem molinha, como pode ver, ó. Tá bem molinha. Para simular um pouco da altura das cordas, a gente vai colocar um pedacinho de papel, mais ou menos da largura daqui de cima, da parte superior do braço, e um pedacinho aqui embaixo também, na largura. Então, vou pegar um pedacinho que sobrou aqui. Pode ser mais ou menos de 1 centímetro. Já vai resolver. Então aqui. Vamos marcar mais ou menos aqui. E corta. Vamos colocar aqui por baixo das cordas e encaixar ele aqui em cima. Para prender, vamos passar uma linha, uma fita. Do outro lado também faremos a mesma coisa. Bom, de início, como não sabemos a altura mais ou menos que os nossos dedos vão ficar, a gente vai também marcar esse braço. Mas como a gente vai marcar ele? Bom, aqui dessa parte, quando ele termina aqui esse pedacinho de papel que nós colocamos, a gente chama isso daqui de pestana, a gente vai medir 6,5 centímetros e vai colocar uma bolinha. Aqui, 6,5 centímetros. 6,5 e vamos marcar uma bolinha aqui. Dá uma realçada nessa bolinha. Aí a partir daqui, dessa bolinha, mais 6,5 centímetros. Vamos realçar essa bolinha também. E a partir dessa última bolinha, vamos fazer mais uma marquinha, mais uma bolinha. E medimos 3,5 centímetros. Vou dar uma realçada aqui. Então vou colocar aqui na tela as medidas certinho. E pronto, finalizamos o nosso braço do violoncelo. Esse braço ele deve ser utilizado da seguinte maneira. Eu vou mostrar para vocês. Muito bem, pessoal. Agora que nós já construímos o nosso braço do violoncelo, como é que eu posso utilizar ele para estudo? Bom, é bem simples. Você pode utilizar uma vassoura ou o cabo de uma vassoura ou de um rodo, como é que eu tenho aqui agora. Tem uma vassoura aqui. E encaixar essa parte superior aqui até onde vai. Não precisa forçar, porque senão ele acaba rasgando ali em cima. E apoia
o seu primeiro dedo aqui, ó, mais ou menos na altura do seu nariz, já resolve, ó. Se você conseguir visualizar, tá ótimo. Essas cordas, elas não têm o mesmo peso que as cordas do violoncelo, mas já vai servir para que você possa fazer os seus estudos e também para que você possa entender como é que funciona a forma da mão. Dá até para dar umas beliscadinhas aqui embaixo. Espero que você tenha curtido esse tutorial e que ele sirva para que você possa estudar mais violoncelo em casa ou para que você possa conhecer esse instrumento que é tão maravilhoso. Eu estarei passando alguns exercícios nas próximas aulas para que você possa utilizar dessa ferramenta em sua casa. Mas, caso você tenha alguma dificuldade para construir ou para conseguir algum dos materiais, me avise para que eu possa sugerir outras ideias para você, ok? Tchau, tchau!